Olá! Você já se questionou como viviam os bandeirantes? Será que essas adversidades que eles iam encontrando no meio do caminho estavam relacionadas somente à alimentação? Como será que eles lidavam com os animais que eles encontravam pelo meio do caminho? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de iniciar o conteúdo que eu vou falar aqui hoje, a questão da vivência do Bandeirantes nas matas, né, como eles lidavam com as adversidades, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre o Brasil colonial, inclusive outros vídeos onde eu falo sobre os modos de vida dos bandeirantes, tá? Eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o conteúdo aqui desse vídeo, é só clicar no cardzinho que aparece na tela, que ele vai te direcionar para o início da playlist, onde eu falo sobre o Brasil colonial, tá? Bom, no vídeo de hoje a gente vai entender e aprofundar um pouquinho mais sobre o cotidiano do homem sertanejo, o homem bandeirante, né, que estava ali nas empreitadas das bandeiras, tá? Vamos focar principalmente nas adversidades que eles encontravam no desbravamento do sertão. Bom, esse homem que adentrava, que ia desbravar o sertão brasileiro, era conhecido como bandeirante ou sertanejo, justamente porque ele estava desbravando o sertão, por isso que vem a palavra sertanejo, tá? Esse homem que se aventurava pelo sertão do território brasileiro se esbarrava com diversas adversidades. Eu já falei sobre algumas delas no vídeo anterior. Hoje a gente vai focar nessas adversidades que ele se deparava com os animais, né? Como eles lidavam quando eles se deparavam com os animais e o que eles faziam com isso, tá? Bom, eles encontravam esse encontro com esses animais podiam ser da forma positiva ou da forma negativa. Vamos falar primeiramente do aspecto negativo de se deparar com esses animais, tá? Eles não sabiam quais animais eles iriam encontrar. Então, eles poderiam se deparar com animais de grande porte, que no caso era onça, jacarés, macacos. A onça e o jacaré, por exemplo, podiam atacá-los, tá? E também animais de pequeno porte. Vamos focar um pouquinho nesse aspecto dos animais de pequeno porte, né? Porque os de grande porte a gente sabe os perigos que o homem sertanejo corria. Mas de pequeno porte vocês não devem ter uma noção. Bom, por vezes, esse homem sertanejo estava dormindo, ele tirava as meias para poder o pé respirar, como nós fazemos, né, hoje em dia e tudo mais. Ao acordar, por vezes eles encontravam a meia toda comida. Isso eram as formigas que estavam ali na região que se alimentavam dessa meia, que deveria ter um odor, algum cheiro que atraía essas formigas. Também se deparavam com larvas que era um tipo de animal, não sei dizer se é uma bactéria, não sei, que adentrava a pele deles, né, e aí trazia diversas doenças, e também diversos insetos, como mosquitos que iam picando eles mesmos, né. Então a gente tem que ver que a vida desse homem sertanejo não era só o perigo de adentrar a floresta, encontrar indígenas com arcos e flechas que poderiam atacar. Os animais também eram um grande risco para eles, além do terreno, né? Eles não sabiam o que eles iam deparar no terreno. Então, eles tinham diversas preocupações ao adentrar dentro do sertão do território colonial. Mas também existia um aspecto positivo de se deparar com os animais. Como eu disse anteriormente, eles não sabiam que animais iriam encontrar, tá? O lado positivo de encontrar com os animais está relacionado a encontrar aves, por exemplo, que ajudavam a contar as horas. Esse é um exemplo, né? Através do canto, eles poderiam contar o tempo, né? A hora de acordar, a hora de dormir, quando as aves, por que lado as aves estão voando, né? Tudo isso ajudava eles a contar o tempo, a se direcionar e tudo mais. Também existiam os animais que poderiam oferecer remédios aos doentes, né? Um grande exemplo é a banha do animal, de qualquer animal que eles poderiam ali retirar essa banha, tá? Ajudava na cura de reumatismos e deficiência vitamínica. Existiam outros animais
também plantas, ervas que ajudavam no tratamento desses doentes. Então a natureza, por vezes, podia ser também uma aliada desse sertanejo, tá? Junto com os bandeirantes, né, com os ambiciosos que estavam querendo descobrir o território, viajavam também os boticas, que seriam uma espécie de farmacêutico, tá? E também alguns cirurgiões que ajudavam no tratamento das doenças que eles viriam encontrar no meio do caminho, né? Imagina, esses homens saíam sem saber para onde ia. Às vezes quebravam um pé, às vezes era picado por um inseto que trazia algum tipo de alergia, às vezes era atacado por uma onça. Enfim, eles podiam encontrar diversas adversidades que necessitassem de um botica ou de um cirurgião. No meio do caminho, podia também esses bandeirantes se deparar com a morte, né? Já que eles estavam enfrentando algumas adversidades pelo caminho, né? E quando um sertanejo morria, nessas excursões, eles deixavam um testamento, já que eles caçavam alguns indígenas, iam adquirindo terras pelo caminho. Então ele deixava um testamento, lembrando que indígenas nesse momento, eles são escravos, eles são muito valiosos na colônia, né? Então ele deixava esse testamento e também recebia os cuidados religiosos, né? Que é a confissão antes da morte, um enterro seguindo os preceitos católicos, já que é a religião que regia a coroa portuguesa, tá? Sempre nas bandeiras ia um capelão, e quando não ia, o líder dessa bandeira sempre pedia apoio da igreja para levar um capelão, porque ele tinha muito medo de um bandeirante que estava em sua excursão falecer e não receber esses tratamentos religiosos que eram muito importantes para as pessoas daquele momento, tá? Muitos deles cometiam alguns pecados e achavam que só iriam atingir o céu, a vida eterna, se confessassem antes de morrer e recebessem esses cuidados religiosos como mandava a igreja. Então, por isso que o líder da bandeira fazia questão que fosse junto com eles um capelão para que cuidasse dessas questões religiosas nas viagens, tá bom? Eles tinham essa consciência que muitos iriam morrer nessa viagem, nessas empreitadas, né? Eles sabiam que iam se deparar com a morte nessas viagens. Então, eles já iam muito bem preparados para isso. Outro ponto importante sobre a vida do sertanejo é a questão das vestimentas, né? Como eles se protegiam de tudo isso e ainda tinham que levar algumas coisas com eles, né? Então, a bagagem de um bandeirante era tudo que ele conseguia carregar em seu corpo. O que ele conseguia colocar no corpo, como facas, cama, tudo, ele levava. Então, basicamente, eles levavam uma única troca de roupa, que era o que eles estavam vestidos. E aí, como eu já disse, né, por vezes eram atacados por insetos, e essas roupas iam virando trapos. Às vezes eles caminhavam nus por dias para preservar essa roupa, né? Eu já disse isso em vídeo anterior. Então, eles tinham que preservar essa única troca de roupa muito bem. Às vezes, eles perdiam tudo pelo caminho, tá? Também levavam uma rede para dormir, um cobertor e uma pequena almofada, tá? Alguns bandeirantes, uns mais cuidadosos, levavam consigo uma rede de tipo um mosquiteiro, tá? Para se proteger dos insetos à noite, colheres, garfos, pratos e facas. Só os mais cuidadosos, tá bom? Os que estavam mais preocupados com isso. Na excursão ia um cozinheiro também, né? Mas esse cozinheiro levava as coisas práticas do dia a dia. Uma panela para cozinhar um pouco de comida, alguma leguminosa que eles iam colhendo pelo caminho. E coisas simples, fáceis de carregar, porque eles andavam muito. Lembrando que eles saíam ali, por exemplo, de Santos, iam até Cuiabá, atual Cuiabá. Então, eles percorriam longas distâncias, tá? Eles desbravaram quase todo o território brasileiro. Por isso que não dá para levar uma bagagem muito grande com eles, tá bom? Bom, eu entrei nesse assunto porque eu acho muito interessante a gente desmistificar o mito do bandeirante, tá? Muitas pessoas, principalmente no século XIX, quando havia o interesse de tornar a história uma ciência, onde se narrasse e comprovasse a veracidade dos fatos, houve
a ideia foi criado o imaginário de que o bandeirante era um herói, tá? E devido às adversidades que esse bandeirante ia encontrando pelo meio do caminho. Então eles foram taxados de heróis. Receberam diversas homenagens, como o nome de rodovias. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a rodovia Fernão Dias, que é o nome de um bandeirante, né? Então eles receberam algumas homenagens. Porém, esses sujeitos eram cruéis em algumas atitudes, tá? E não tinham alguns escrúpulos. O que isso quer dizer? Eles caçavam homens indígenas, né? Sem o menor escrúpulo. Estupravam mulheres indígenas. Eles não tinham esse cuidado com as pessoas. Por vezes se afastavam até das questões religiosas, né? Que isso era muito... A gente pode relacionar isso à questão de não ter esse escrúpulo. Matavam sem ao menos ter um remorso. Estupravam sem ao menos ligar por estar fazendo esse ato com as mulheres. Então a gente tem que tomar muito cuidado em ressaltar o mito bandeirante. Obviamente, a gente não pode descredibilizar o fato deles percorrerem e desbravarem grandes territórios, né? O território brasileiro é gigantesco devido a essa ação dos bandeirantes. Mas a gente não pode esquecer também que eles eram cruéis. Eles caçavam indígenas, eles escravizavam indígenas, eles maltratavam esses indígenas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu trouxe essas questões de como eles viviam para a gente começar a desmistificar o mito do bandeirante. Por mais que eles sejam considerados grandes aventureiros, desbravadores, a gente tem que sempre ressaltar também que as ações deles não eram tão legais. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre a vida desse bandeirante, né? Como eles viviam e tudo mais. Mas antes eu vou deixar algumas indicações para vocês poderem estar pesquisando e conhecendo um pouquinho mais sobre a rotina do bandeirante. Vou deixar como indicação o filme Desmundo. Esse filme... eu acho ele muito interessante porque ele não romantiza a vida de um bandeirante. A personagem principal desse filme é um bandeirante e mostra esse lado mais cruel do bandeirante, tá bom? E ele é muito interessante, é um filme brasileiro, até na fala, nas vestimentas, reparem tudo isso para vocês verem como era realmente a vida de um bandeirante. Ele é bem interessante, embora seja uma obra de ficção, né? Não é uma história real, mas ele nos traduz um pouquinho de como era a vida de um bandeirante na colônia brasileira, tá bom? Vou deixar também como indicação para quem mora em São Paulo a Casa do Tatuapé, que era uma casa de pouso, uma casa onde os bandeirantes passavam por ela, às vezes dormiam uma noite, 2 noites para seguir viagem. No próximo vídeo eu vou falar sobre esse pouso dos bandeirantes, né, onde eles descansavam. Então, para quem estiver em São Paulo e puder conhecer a Casa do Tatuapé, é muito interessante, tá? No vídeo de hoje eu utilizei o texto Formas Provisórias de Existência, a vida cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e nas fortificações, tá? É um texto da Laura de Melo Souza, que se encontra no livro História da Vida Privada no Brasil, volume 1. Galerinha, se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você me ajuda a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho para continuar acompanhando as novidades que eu vou estar postando. Lembrando que eu posto vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu costumo postar algum vídeo de atualidades que sejam relevantes ali na semana, tá bom? Estou também com um projeto no TikTok, onde eu posto vídeos de 60 segundos que ajudam na memorização do conteúdo. Vou deixar o arroba, não sei como diz, na descrição do vídeo, junto com os outros links que eu já falei aí ao longo do vídeo, tá bom? Vou deixar também o trailer do filme Desmundo e também a bibliografia do texto que eu usei aqui hoje, tá? Muito obrigada